Bom, gente, a gente está aqui na nossa série de estudos de teologia bíblica e nunca é demais repetir que interpretar a Bíblia através da ótica da teologia bíblica é identificar nela uma única narrativa, é identificar na Bíblia que toda a sua história, na realidade, é uma única história da redenção. E o que nós percebemos nos seus diversos atos, nos seus diversos momentos históricos, são maneiras diferentes de Deus tratar com o seu povo, tratar com o povo da aliança, cumprindo aquilo que ele estabeleceu desde o início. Estabeleceu uma salvação, estabeleceu uma redenção para o seu povo. E aqui, em 1 Samuel, nós chegamos a mais um momento de mudança na história da redenção. Então, só para a gente fazer um rápido resumo de como Deus administrou a sua aliança, como ele levantou representantes pactuais, representantes que comunicassem a sua aliança, a sua salvação, a sua redenção para aqueles eleitos. Na história isso foi mudando. Então, no início, os representantes eram indivíduos. E a representação era muito local, era muito localizada. Então a gente tem de Adão a Noé. E basicamente, de Adão até Noé, o representante pactual, o representante da aliança, era o cabeça da aliança no seu círculo familiar íntimo. Então era algo bem restrito ali, aquele círculo familiar, seguindo exatamente as gerações de Adão até Noé. A partir de Noé, nós temos então Deus não mais se relacionando com indivíduos, mas com famílias. E a gente vê então de Abraão a José. Ainda é um mesmo núcleo familiar, só que é um núcleo que expande consideravelmente. Você tem outras pessoas se aproximando daquela família, do representante, no caso Abraão, e desfrutando das bênçãos da aliança. Então a gente tem, por exemplo, Ló, que Ló vai desfrutar das bênçãos da aliança por causa de Abraão. Abraão intercede em favor de Ló para que Deus então o salvasse da destruição de Sodoma. Então esse é só um exemplo. Isso não tinha antes de Adão a Noé. Você tinha algo muito pontual, muito restrito, muito próximo ali do próprio representante. Em Abraão isso já começa a mudar, já vai aumentando. Tanto é que quando chegam no Egito as famílias, você já tem Jacó e seus filhos, 70 pessoas chegam no Egito, então uma grande família, né? Já são vários núcleos familiares sob a aliança e sob um único representante da aliança. Na saída do Egito, passam-se então os 400 anos de escravidão, Deus suscita mais um representante da aliança, que é Moisés. E agora a administração dessa aliança não vai ser por famílias, vai ser por tribos. Você tem as 12 tribos ali, administrando então um povo aí de centenas de milhares, de milhões de pessoas. Já não está mais no núcleo familiar, mas ainda é uma administração tribal, embora seja uma escala muito grande, continua sendo por tribos, tá? Até que nós chegamos em Samuel. Então esse período de administração de tribos, das 12 tribos propriamente ditas, elas não vão se desfazer, mas agora elas não são a estrutura principal a partir de Samuel. Então de Moisés a Samuel você tinha as 12 tribos bem representadas, sob a tutela, sob o comando do representante pactual da aliança, próprio Moisés, depois Josué, depois os juízes que a gente viu, até que chega Samuel. E em Samuel, nós temos a mudança para a monarquia. O início do período monárquico se dá justamente no comando de Samuel. Por que comando? Porque a gente vai ver que Samuel também era juiz. Então, o Samuel é o último dos juízes. Ele justamente é levantado por Deus como esse representante da aliança que vai fazer essa mudança. Agora, a partir de agora, o representante pactual vai ser um rei. E então, o povo da aliança agora é uma nação, não um conjunto de tribos.
Então, nós estamos aqui num momento muito importante da história da redenção, que é esse momento de virada, esse momento de transformação do povo de Deus para uma monarquia. O que a gente não pode esquecer aqui é o momento histórico de Samuel. A gente esquece rapidamente do livro de Juízes. A gente viu que Juízes é um livro complicado, é um livro sangrento, é um livro difícil de ler. Mas aí a gente tem um intervalo aí, na verdade tudo se trata do mesmo momento histórico, mas aí a gente tem um ato assim à parte, que é o livro de Ruth, que nós vimos no último domingo, e aí parece que Ruth já vai trazendo um alívio, né? É uma história de esperança, uma história de libertação, uma história de resgate. Isso já vai nos trazendo tranquilidade no coração, meio que para esquecer Juízes. Aí a gente entra em 1 Samuel e aí as coisas parecem que começam a funcionar. Mas a gente não pode se esquecer que nos tempos de Samuel, nesses primeiros capítulos de Samuel, do nascimento dele até o crescimento dele e quando ele assume a liderança do povo, nós estamos falando do período dos Juízes. Talvez um dos piores, se não o pior período da história do povo de Deus, do Antigo Testamento, em termos morais, em termos de rebeldia, em termos de idolatria. Não se esqueçam disso, nós ainda estamos no período dos Juízes. Foi nesse período que Samuel cresceu. Tá? Então, a gente tem esse refrão no livro de Juízes, que diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. A gente atribui a Samuel a autoria do livro de Juízes. Então aqui Samuel está justamente fazendo um jogo de palavras com essa questão de não havia rei em Israel, porque Deus sempre foi rei de Israel, mas também não havia um monarca sobre Israel. Então Samuel deixa isso sutilmente, porque é a ele quem o povo vai recorrer quando for pedir um rei. A gente não vai ver isso hoje, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, mas os tempos de Samuel eram maus. E Juízes 2:10 nos descreve exatamente isso. E outra geração após eles quem? A geração de Josué. Se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então esse é o momento em que a gente está. Não se esqueçam disso. Tá? Isso daí torna a responsabilidade de Samuel e o trabalho dele dobrado, porque parece que ele é o único no povo de Israel, mais ou menos como o sentimento de Elias que nós vimos aí no sermão. Só ele sobrou numa geração que não buscava o Senhor. Então é algo nesse sentido, a gente não pode se esquecer disso. E logo no início do livro, então, onde que a gente se encontra aqui? Como que está a situação em 1 Samuel? Então, de fato, é aquele sentimento e aquele momento de apostasia generalizada, que a gente já viu no livro de Juízes, que não é diferente do livro de Ruth, mas no tempo de Samuel, nós temos Eli como sacerdote e juiz sobre Israel. E Eli tinha 2 filhos que auxiliavam ele no sacerdócio, que provavelmente seriam os seus sucessores aí no sacerdócio de Israel, que era Hofni e Finéias. E por fim, em termos geopolíticos, os filisteus continuavam oprimindo o povo. Então aquela ideia que a gente viu lá em Juízes, lá em Sansão, de que a partir de Sansão Deus começaria a libertar o povo do jugo dos filisteus, a gente percebe então, em 1 Samuel, que aquilo foi só uma sementinha. A gente chegou a destacar isso em Sansão. A história de Sansão é quase uma epopeia, né? É um feito histórico e tudo. Mas na prática, ele conquistou muito pouco. Se comparado a outros juízes anteriores a ele conquistou muito pouco. Mas nós vemos que aqui ainda há jugo, ainda há opressão, ainda há castigo dos filisteus. Todo esse contexto é muito importante, porque a gente vai ver a mudança na estrutura do povo de Israel, deixa de ser um povo tribal para ser um povo com monarquia, uma monarquia teocrática, ou seja, é a lei de Deus, é a lei divina que vai reger a lei do povo, mas agora é uma monarquia.
e também você tem um contexto aí de forte opressão. Essa opressão dos filisteus vai se estender até Davi. É Davi quem de fato vai cortar de vez os filisteus. Ele começa lá com a história lá do gigante, mas depois tem as campanhas de Davi contra os filisteus, e aí sim a gente vê os filisteus propriamente dito sendo tirados ali da terra. Então, gente, a gente percebe aqui no livro de Samuel que essa mudança ela é extremamente necessária, a mudança não só para a monarquia, mas um novo representante, justamente para retirar o povo desse poço de imoralidade e rebeldia que ele se encontra no livro de Juízes. E essa pessoa é Samuel. Hoje nós vamos ver os 3 primeiros capítulos de 1 Samuel, que é o nascimento de Samuel, a corrupção da casa de Eli e o estabelecimento de Samuel. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, que eu quero chamar um novo representante para novos tempos. Então, Samuel, a princípio, aparece na história como os outros juízes apareceram também. Alguém levantado pelo Senhor, alguém enviado por Deus para libertar o povo. Mas a gente percebe logo no primeiro capítulo que ele é diferente dos outros juízes, justamente porque é um novo momento. Agora sim Deus vai agir com força e com graça para salvar o seu povo da situação em que ele se encontra. E o primeiro ponto aqui, o primeiro ponto teológico, é que a graça do Senhor se manifesta na família da aliança. Então, vocês já estão aí com 1 Samuel aberto, né? E abrem, por favor, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu só achar aqui que eu... Espera aí, gente, que eu botei a referência errada aqui. Beleza, 1 Samuel 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E se a gente pular para o versículo 6, ainda do primeiro capítulo, nós vemos a sua rival, Penina, né, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, gente, o que a gente vê aqui no início de 1 Samuel é algo que é recorrente na Bíblia, pelo menos até esse momento da história. Mulheres estéreis sendo usadas por Deus para dar à luz aos representantes da aliança, aos representantes pactuais. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque nós já falamos sobre isso na aula de Sansão, mas eu queria trazer de novo alguns destaques. Então, sempre que Deus age através de uma mulher estéril, nós vemos uma graça local, individual, e uma graça coletiva. A graça individual é para a própria mulher, porque naquele contexto social, uma mulher não poder ter filhos era causa de desonra, ou ela não tinha a dignidade como mulher. Não é à toa que a outra esposa de Eucana sempre pegava no pé de Ana por causa disso. Então, de alguma forma, naquele tempo, a pessoa era vista como amaldiçoada por Deus. E ela carregava esse peso para si. E aqui o próprio Samuel registra, aquele fazendo um registro sobre a sua própria mãe, ele vai dizer, o Senhor fechou a madre de Ana. E aí, de novo, nós vemos tudo aquilo que a gente já está vendo desde Juízes, que o Senhor é quem vai governando a história, o Senhor é quem vai usando o bem e o mal ao seu favor para cumprir a sua vontade, embora ele não compactue com o mal, nem seja autor do mal, o mal, a maldade do mundo, o pecado dos homens está a serviço do Deus soberano. A gente sabe que a esterilidade é algo que só chegou no mundo por causa do pecado de Adão.
E Deus se vale disso também para encerrar a madre de Ana até que viesse o momento de Samuel nascer. E aí é o aspecto da graça coletiva que eu falei. Porque nesse momento em que uma estéril dá à luz aquele que vai ser o grande representante do povo, é Deus falando para aquele povo: eu sou o Senhor da história. Então não é simplesmente Samuel que apareceu na história, e ele é um cara muito bom, e ele é um cara muito santo, e ele é um cara muito competente, e libertou o povo. Não, Samuel foi criado por Deus, porque não existia Samuel, não poderia existir Samuel, porque Ana é estéril. Então ele literalmente foi criado por Deus, trazido por Deus à história, para que o povo fosse salvo através dele. Ou para que nesse caso não fosse salvo, mas houvesse uma transformação, houvesse o início de uma mudança. Percebem? Então é assim, esse é justamente o padrão de Deus, para mostrar que Ele está governando a história, que Ele tem controle sobre o pecado, que Ele tem domínio sobre o mal, que o pecado não interferem em nada nos planos redentivos do Senhor. E Ele deixa muito bem claro isso aqui em 1 Samuel, de novo, assim como Ele deixou em outros momentos do Antigo Testamento. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Observação? Não, aqui a gente está naquilo que a gente já está falando mesmo, né? Beleza. E aí então, gente, por que esse primeiro versículo é importante? Esse primeiro versículo que vai falar sobre da onde veio Eucana. Toda genealogia na Bíblia tem o seu valor. Na realidade, toda palavra de Gênesis a Apocalipse foi inspirada pelo Senhor. Logo, ele tem um objetivo ali. Por que Samuel registrou a linhagem do seu pai aqui? Eu vou falar porque a resposta não é óbvia, não. É o seguinte: quando a gente lê em 1 Crônicas, e se vocês quiserem abrir lá em 1 Crônicas capítulo 6, nós vemos a genealogia de Eucana. Primeira Crônicas, capítulo 6, versículo 34. Aqui a genealogia está de trás para frente. E aí o texto diz o seguinte: Samuel, né, no final do versículo 33, Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate. E assim ele vai seguindo até o versículo 38, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Então, na realidade, o que a gente vê é que Eucana era descendente de Levi. E isso já é algo importante para a gente, porque a tribo de Levi, ela não tinha parte no território, o território de Israel não foi dividido e uma parte ficou para Levi. Na realidade, Levi tinha uma partezinha em cada uma das 12 tribos. Por quê? Segundo a palavra de Deus, o Senhor era a porção de Levi. A tribo de Levi era responsável pelo culto ao Senhor, pela adoração, pelo sacerdócio. Tudo que representava o culto, os levitas deveriam ser responsáveis. E aqui é interessante porque logo no início do texto, o texto está dizendo: agora o representante vai ser um sacerdote. Agora o representante vai ser alguém da tribo de Levi, vai ser um levita. Então alguma coisa está acontecendo aí. O Senhor agora levanta um representante credenciado, apropriado segundo a própria lei de Moisés, para restaurar e restabelecer o culto a Israel. E isso é tão importante, gente, porque quando a gente olha a situação em que o povo se encontrava, a gente vê que a corrupção chega até o sacerdócio de Deus. A gente vai ver no segundo ponto, nos filhos de Eli. Eli e seus filhos eram corruptos, eram sacerdotes corruptos. Então era necessário um novo sacerdote, agora de uma nova linhagem, levantado pelo Senhor, para fazer aquilo que a casa de Eli não estava fazendo. Então essa já é a distinção. Desde o primeiro versículo, o autor já vem nos trazendo a distinção de Levi. Era uma tribo destinada ao serviço e ao sacerdócio. E aí então,
o que a gente vê agora no versículo 11, voltem para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, nós temos 3 capítulos, eu vou destacando aquilo que é mais importante, os irmãos em casa podem ler com calma os 3 capítulos. 1 Samuel 1, 11, aqui a gente já tem, então, o pedido a oração de Ana e o voto de Ana. Ana, então, só para os irmãos que não conhecem a história, Ana e Eucana, seu marido, todo ano, Eucana levava sua família para o templo, para então prestar sacrifícios, para então prestar adoração, cumprindo a lei. Como Ana não tinha filhos, ele dava a porção dobrada para Ana oferecer sacrifícios. Até que Ana, orando, pede a Deus, ela chora, todo ano ela chora por um filho, até então que ela faz um voto, e é isso que a gente vê no versículo 11 do primeiro capítulo, o voto de Ana, dizendo o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente, bondosamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem os irmãos lembram aqui nisso que a gente já viu, que não podia passar navalha sobre a cabeça? Sansão. E Ana sabia a história de Sansão. Então, o que a gente está vendo aqui, Ana está falando o seguinte: olha, Senhor, se você me der um filho homem, ele vai ser nazireu. Ele vai ser dedicado ao Senhor todos os dias. A gente não sabe o quanto a história de Sansão teve influência sobre Ana, mas assim, a gente vê que quando Samuel chega, logo depois do desmame, ela já o entrega a Eli, para que ele siga e treine o menino no sacerdócio, e treine Samuel no sacerdócio, desde o início. Samuel então crescia no nazirato, assim como Sansão. Só que agora, dessa vez, isso parte da mãe de Samuel. Quem instituiu o nazirato para Sansão? O próprio Deus. Foi o anjo que falou: olha, e o menino será nazireu. E aí ele fala todas as coisas que deveria fazer. Aqui não, aqui Diana mesmo falou: olha, eu quero ter um filho, mas esse filho vai ser consagrado. Esse filho vai ser totalmente do Senhor. Eu não quero ele para mim, mas eu quero um filho. Veja a disposição do coração de Ana, como já é diferente. A gente começa a ver isso. E aqui eu não quero destacar os méritos individuais das pessoas, mas eu quero comparar a família de Sansão com a família de Samuel na devoção, na dedicação, na fidelidade ao Senhor. Então a gente vê uma mulher, Ana, desde o início, colocando-se diante do Senhor e colocando Deus em primeiro lugar. E a gente vê também, e aqui em 1 Samuel, nesse primeiro capítulo, a gente acaba ofuscando, omitindo um pouco Eucana. Mas Eucana, marido de Ana, tem um papel muito importante na história. Ele era um homem fiel a Deus. Ele era um líder fiel à sua casa. E esse é o ponto que eu quero trazer, o primeiro ponto aqui, que a graça de Deus, nesse momento da história, se revela na família da aliança. Um líder local, um cabeça pactual da família, Eucana, que é fiel na observação dos sacrifícios anuais, que vê e se compadece do sofrimento da sua esposa estéril, e que em nada mede para que ela seja feliz na presença do Senhor. E ele incentiva e supre a adoração de Ana, nesse sentido. É ele quem supria para que Ana fizesse os sacrifícios de acordo com a lei de Deus. Então a gente vê um Eucana muito presente na vida de Ana. A gente acaba concentrando muito em Ana, na fé de Ana, não sei o que lá, mas a gente não pode deixar de lado que tem um marido muito presente, conduzindo a vida espiritual daquela família. E tudo que Ana fez é porque Eucana deu o suporte. Esse é um trabalho em conjunto. Não é mérito de Ana. É a força da família da aliança. E aí então... Oi, pode falar, gente, pode interromper.
Exatamente, bem lembrado, Thalita, tem isso mesmo. Os votos que as mulheres faziam, eles não traziam obrigação para aquela família e para o homem. Então, o próprio homem poderia, a depender do voto, anular as obrigações do voto da esposa. Então, você vê aqui que ela não fez excelente, Thalita, não tinha lembrado disso preparando o estudo. E aí, então você vê que para Ana fazer esse voto, e até mesmo na dedicação dela anual, Eucana estava ali presente. E tanto estava presente que, veja, agora vamos pular lá para o versículo 19. Aí, de novo, só para dizer o que aconteceu até o versículo 19. Ana fica então um tempo orando e chorando no templo, ele chega e acha que ela está bêbada. E aí ela fala, eu não estou bêbada, eu só estou pedindo a Deus dentro da minha dor, dentro do meu sofrimento, e ele fala, olha, que Deus conceda aquilo que você pediu. Então, no versículo 19, então, olha só como o tempo verbal mudou, está no plural, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. E aí no versículo 21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. É exatamente esse ponto que a Thalita colocou. Subir Eucana a cumprir o seu voto, como se o voto fosse de Eucana. Então, a gente vê que Eucana era muito presente nessa adoração. Então, a gente vê a diferença que isso faz no crescimento, na instrução dessa criança. É totalmente o contrário de Sansão. Porque Sansão, desde o início, a gente vê os pais de Sansão meio inseguros. O anjo do Senhor chega para a mãe de Sansão, que a gente não sabe nem o nome, e aí fala, olha, o menino vai ser nazireu, tal. E aí ela fala isso para o marido. Aí o marido fala, não, vamos ver se a gente acha de novo esse homem, o anjo do Senhor. E aí quando ele acha, o que a gente tem que fazer? Ele já tinha falado. E aí o anjo repete. E aí então Sansão vai crescendo. E aí quando Sansão pede uma mulher que não era do povo de Israel, uma mulher entre as moabitas, o máximo que o pai fala é o seguinte, poxa, mas não tem aqui uma mulher entre os meus irmãos e entre a sua família? Ah, não tem, eu quero essa. Ah, então tá bom, vamos lá. E ele vai. E aquele pai vai. Então, ao mesmo tempo em que esses pais, eles têm um pequeno compromisso com o Senhor, não é forte o suficiente para manter o filho na aliança e no seu voto. Pelo contrário, o tempo todo os pais de Sansão estão compactuando com as atitudes do filho. E aqui a gente vê o contrário. Aqui a gente vê Eucana e Ana conduzindo e incentivando Samuel no seu chamado. E esse é o nosso papel, como pais, como representantes da aliança. Homens, a responsabilidade é dobrada, porque nós homens é que responderemos diante de Deus. Mas homens e mulheres, pais e mães, são responsáveis, somos responsáveis pela criação dos nossos filhos na aliança. Na aliança. E isso faz toda a diferença. E aqui, Deus está mostrando agora como Ele realmente vai mudar a história do povo dele através de uma família que é fiel à aliança. E aí então, Samuel vai crescendo, Samuel se mantém firme e zeloso na sua função, né, como sacerdote ali, aprendendo agora, ele nasce e é então dedicado ao sacerdócio. E agora vamos para o capítulo 2, porque no capítulo 2 fala do crescimento de Samuel, mas eu queria ainda destacar o quanto é importante esse apoio, esse suporte dos pais. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido
subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu o Senhor. E voltavam, pois, à sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vejam, a narrativa é diferente. O tempo todo a gente tem a dupla, Ana e Eucana. Eucana e Ana. Tudo que Ana fez como fidelidade ao Senhor é porque ela tinha um marido fiel a apoiando. Essa é a grande diferença. Um casal, juntos, unidos, sob a mesma direção, sob o mesmo princípio, sob o mesmo propósito de servir a Deus, vai crescer e frutificar muito mais do que quando um só luta sozinho. Certamente a história de Ana seria totalmente diferente se Eucana não fosse fiel ao Senhor, fosse tão fraco quanto o pai de Sansão, por exemplo. A gente viu do que deu Sansão e do que deu Samuel. Óbvio, pela graça, mas a graça do Senhor é redobrada. A bênção do Senhor é expandida, é aumentada quando ela se aplica à família da aliança. Quando toda a família está comprometida no Senhor. Porque todos estão juntos edificando aquele lar, edificando aquela casa. E esse é o primeiro ponto aqui do nosso estudo, que a graça do Senhor chega através da família da aliança. Então, irmãos, a gente vê esse primeiro ponto, e agora no segundo ponto, a partir do capítulo 2, versículo 12 de Samuel, a história muda um pouco o tom, porque agora o narrador apresentou Samuel, apresentou então aquele vislumbre de esperança, mas agora ele vai nos trazer o outro lado, ele vai nos lembrar como está a situação do povo de Israel. Então aqui o segundo ponto, Deus age com justiça e com graça, e a gente vê isso sobre a corrupção da casa de Eli. Então, nesse ponto da história do povo de Deus, a corrupção era tal que até mesmo o sacerdócio, o culto ao Senhor estava completamente corrompido. E como eu falei, não é à toa que o novo representante pactual de novos tempos viria da tribo de Levi, para refazer, para reconstruir aquilo que estava destruído. 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. E também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, e se não, tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então é o seguinte, quando o animal ia ser parcionado para o sacrifício, a gordura era do Senhor. Naquela época a gordura, como hoje, né, a gordura é a maior fonte de energia de um animal. A gordura então era o bem mais precioso para aquele corte, e ele todo era oferecido ao Senhor, e o que sobrava então era partido para alimentar o sacerdote, no sustento do sacerdote. Mas o que os filhos de Eli estavam fazendo era o contrário. Chegava aquele boi gordo ali, ele falava: opa, peraí, essa picanha aqui é minha. Não, depois o que sobrar você joga aí no holocausto. Mas o melhor da carne era para os filhos de Eli. E não eram para eles se sustentarem,
era para eles se fartarem, era para eles darem vazão à sua própria glutonaria, aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos. Então o que eles faziam, e aqui o texto fica muito claro, por que eles faziam isso? Porque eles desprezavam o Senhor. Então aquilo ali para eles era só um ritual religioso, não era uma oferta, não tinha nenhum significado a não ser ritualístico. Então eles faziam o que eles bem entendiam, e nesse sentido eles eram corruptos porque eles pegavam da porção que era do Senhor para usufruto próprio. E essa era a condição extremamente deplorável do povo. E aqui o texto nos mostra o seguinte: não tinha nenhuma esfera do povo de Israel que não estivesse contaminada e comprometida. Até o sacerdócio já estava corrompido no tempo dos juízes. Isso é tão grave, gente, porque Eli provavelmente era o sumo sacerdote e também o juiz. Ele era o líder do povo naquele tempo. Os seus 2 filhos eram a próxima geração. Então, assim, o que o texto está dizendo é o seguinte: não tinha esperança para Israel, nem a próxima geração serviria como sacerdote para o povo. Pelo contrário, a geração que viria seria ainda pior. A gente está em tempo de eleição, e aí o que mais fala em tempo de eleição, né, seja qual for o candidato, é o seguinte: é o tempo de mudança, vai mudar para melhor. A gente não vai fazer como antigamente, agora está naquela moda de falar, não, nós não seguimos a velha política. E por quê? Mudança traz esperança, não é? Mudança, principalmente quando os tempos estão ruins, é sinônimo de esperança. O que o texto está falando para a gente é o seguinte: não tem esperança para o povo de Deus. A próxima geração de sacerdotes é ainda pior do que a geração presente. É ainda pior. E é por isso justamente que Deus vai levantar um novo sacerdote, que Deus vai levantar uma nova linhagem, mas para isso ele tem que destruir a atual. Justiça e graça estão sempre presentes, lado a lado, na história da redenção. Justiça e graça. Onde há graça, há justiça. Então a gente vê aqui que, ao contrário de Eucana, Eli não conduziu bem a sua família. E ele não corrigiu seus filhos a ponto de ser culpado e amaldiçoado por Deus por isso. Vamos avançar agora para o versículo 27, ainda do capítulo 2 de 1 Samuel. Veio um homem de Deus a Eli, aqui um profeta que a gente não sabe quem, mas veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E aqui o ponto mais importante: e tu, porque honras aos teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, gente, aqui está muito claro que Eli se beneficiava da corrupção dos seus filhos. O texto de Samuel até diz que Eli repreende os filhos, mas eu quis ler o versículo 27 primeiro, para que a gente não tomasse Eli como inocente. Se a gente voltar no versículo 22, olha o que o texto diz. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E o versículo 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Então, Eli realmente repreendia os seus filhos, mas ele não repreendia como ele deveria fazer.
aqueles homens deveriam ser castigados, porque eram sacerdotes corrompendo o templo e corrompendo o culto a Deus. E a depender do nível das suas transgressões, eles deveriam ser mortos, apedrejados. Mas ele não fez isso. Ele só chamava a atenção deles. E aí sim a gente tem o próprio Senhor condenando Eli no final do versículo 29. Por que Eli então passava a mão na cabeça dos filhos? Porque lhe convinha. Porque ele se beneficiava também. Porque era benéfico para Eli a corrupção dos seus filhos. Então ele fechava o olho, ele ignorava, ele amenizava o pecado do povo, dos seus filhos. E é tão grave o pecado de Eli, porque Eli sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque vejam como ele repreende os seus filhos: vocês estão levando o povo a transgredir. Então o que deveria consumir Eli, como sacerdote escolhido por Deus, era um extremo zelo pelo Senhor. Os meus filhos estão levando o povo de Deus à corrupção, eu tenho que acabar com isso, nem que sejam os meus próprios filhos. Quando os filhos de Arão se rebelam, e então Deus mata os filhos de Arão, Arão se cala diante de Deus, porque a justiça foi feita, e Arão reconheceu isso. Mas Eli não. Eli aceita os filhos dele, e no máximo os repreende, como se estivesse falando: olha, tudo bem, fazer o quê, né? Eu fiz a minha parte, eu falei que está errado. Mas ele não foi firme o suficiente, ele não foi justo na presença do Senhor. Por isso que Deus fala: porque honras os teus filhos mais do que a mim. Ele deveria castigar os seus filhos como aqueles que estavam transgredindo e contaminando o templo do Senhor. E aí o próprio Deus faz aquilo que ele não teve força para fazer. Aí então no versículo 33, nós vemos a maldição de Deus sobre Eli. Na verdade 33 não, versículo 31, gente, do capítulo 2. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá homem velho em tua casa. O que Deus está falando aqui? É que todos os homens da casa de Eli vão morrer jovens. Ninguém vai envelhecer. Isso é maldição do Senhor. Eles vão morrer de alguma forma trágica. Eles não vão chegar à terceira idade. Maldição do Senhor. Versículo 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finés. Ambos morrerão no mesmo dia. Justiça de Deus. Pode falar. Sim, está tudo misturado. Como que ele se beneficiava? Quando ele coloca, quando no capítulo 2, versículo 29, olha só o que Deus fala. Porque honra teus filhos mais do que a mim, é esse ponto que você falou da idolatria. Então realmente ele estava idolatrando os filhos dele. Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas. Ele também comia lá do garfo, ele sabia da onde vinha aquela carne. Então, esse engordar, não é que ele ficou acima do peso porque ele estava comendo demais do sacrifício. Mas, de novo, a porção do sacerdote, irmãos, pela lei de Deus, era para que o sacerdote se alimentasse, se sustentasse. Ele não lavrava a terra, ele não tinha a terra dele para ele ter o suprimento. Então, o suprimento era aquela porção que restava dos sacrifícios diários do povo. Só que os sacrifícios que ele tirava do povo,
era muito maior, estava muito além daquilo que era necessário para ele se sustentar, era para benefício próprio. Então ele se engordar, ele estava se fartando da sua posição, da sua situação. Eu vou dar só um exemplo polêmico, mais forte do que eu. Eu vou dar só um exemplo polêmico, mas que eu tenho dificuldades e penso muito sobre isso. Por exemplo, pastores, que eu conheço, pessoal de nome, que ganham congruas de 120 mil reais. E eu não estou falando de mega igreja pentecostal não, tá, gente? Estou falando de igreja evangélica. Não estou falando de igreja de teologia da prosperidade, não. Mas pastores que ganham 100, 120 mil reais. E aí você vai perguntar, mas precisa disso tudo? Ele fala, eu preciso estar no nível social da minha igreja. É difícil, gente. Porque aqui, a gente tá vendo o princípio que aqueles que servem ao Senhor, e é difícil eu falar isso porque pode parecer em causa própria, mas assim, aqueles que servem ao Senhor não podem se beneficiar da posição que Deus os colocou e nos colocou. E aí, essa linha tênue, ela precisa passar sempre pelo nosso coração, pelo coração daqueles que servem a Deus, daqueles que de alguma forma são sustentados pela obra do Senhor. Aqui a gente vê claramente que o coração de Eli estava no seu próprio benefício. Ele usava o sacerdócio e os seus filhos, então, de forma mais descarada ainda, Eli provavelmente estava com o coração dividido ali, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade dos filhos. Os filhos nem isso tinham, nem esse comprometimento tinha, mas a gente vê que provavelmente era muito tentador para Eli. Ele se engordava também, ele se beneficiava, ele se enriquecia também. Veja, imaginem para um sacerdote, num local árido, num local desértico, só comer, o tempo todo comer carne, e chegava oferta de manjares e ofertas de produção, seja da vinha, seja azeite, tinha muita coisa ali diante do sacerdote que deveria ser oferecido, queimado ao Senhor. Exatamente. Não eu com relação ao Senhor, não vocês com relação ao Senhor, mas para o povo. Perfeito. É para ser visto, para ser admirado e é para a nossa posição se manter. Perfeito, Malu. É, uma representação importa. Os filhos tinham a fama, ele não. Ele só referia, vocês estão dando uma fama. Mas ele estava fazendo. Exatamente. Isso daí fica claro mesmo. Esse tom no texto é bem possível que a gente veja isso lá no versículo 22, né? Ele, porém, já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Aí o versículo 23, né? Por que fazeis tais coisas, pois de todo esse povo ouço constantemente. Olha a inversão. O que ele reclama primeiro? Não é o seguinte, vocês estão profanando o nome de Deus. Não tem nós. Olha, eu estou ouvindo o povo falar, a gente está mal falado aí no meio do povo, olha só o que vocês estão fazendo. Então a gente vê também, e esse Elias já era velho, uma das interpretações, assim, ele já tinha passado bastão, ele já tinha largado, ele já não tinha muita energia para fazer as coisas, então ele dá tudo bem, é isso aí mesmo. Então assim, eu já estou velho, já estou cansado, não me dá dor de cabeça no final da minha vida, não. Então a gente tem uma inversão de valores desde daquele que deveria ser o representante da aliança Eli e na comunicação para a próxima geração. E infelizmente a gente vai vendo isso. Da mesma forma como a bênção da aliança vai se propagando, se multiplicando de geração em geração, a maldição também vai. Se a gente é relapso, se a gente é relaxado com os nossos filhos, na instrução deles, eles provavelmente vão refletir isso, passar isso para os filhos deles de forma ampliada.
E é o que acontece aqui em Eli. Então, como eu falei, a justiça de Deus, Deus então amaldiçoou a casa de Eli. E ele amaldiçoou Eli em vida. Eu não vou só matar você e matar seus filhos, mas aqueles que permanecerem vivos é para te castigar em vida, para fazer você sofrer ainda mais. Não é pecado que você está permitindo? Então o pecado que eu não vou tirar da sua casa é o que vai te fazer sofrer. E esse é um outro princípio que a gente vê constantemente quando fala sobre justiça de Deus. A pior coisa que Deus pode fazer por nós é nos entregar ao nosso próprio pecado. Eli estava sendo complacente com o pecado dos seus filhos. Como é que Deus amaldiçoou Eli? Aqueles da tua casa que eu não tirar, que eu não matar, vão te servir para sofrimento. Então vamos ver o quanto o pecado da sua casa te satisfaz. Ele entrega para Eli exatamente aquilo que ele estava buscando. Mas essa é a maldição de Deus. Mas onde há maldição, também há graça. E aí então, versículo 34. Ser-te-á por sinal o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Rofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Ou seja, segundo o meu coração. O coração de Deus é a mente de Deus. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E aqui, gente, essa é a aplicação cristocêntrica desse ponto. Justiça e graça. A gente vê que Samuel, como representante da aliança, ele é um tipo de Jesus, ele é um tipo de Cristo. Ele, como o sacerdote fiel, segundo o coração, segundo a mente de Deus, ele aponta para aquele que é o próprio Deus, que é o sumo sacerdote, que é o verdadeiro ungido, que é o verdadeiro representante da aliança, que é o Senhor Jesus. E olha só interessante a profecia de Deus sobre Samuel. Ele coloca no final do versículo 35, andará ele diante do meu ungido para sempre. Então, não é que ele só estará diante, como que servindo na presença daquele que será o rei. Porque lembrem-se que Samuel vai ungir Saul e depois ele unge Davi. E Davi é o grande rei de Israel, será o grande ungido. Mas é óbvio que Davi não viveu para sempre. Como então Samuel andou diante do ungido do Senhor para sempre? Porque esse verdadeiro ungido, diante de quem Samuel andaria para sempre, é o próprio Cristo. É o próprio Messias. É lógico que Samuel ainda não tinha a compreensão exata de que seria o Deus encarnado que morreria na cruz. Mas ele tinha a compreensão de que haveria de chegar o ungido um dia, o separado por Deus, o servo de Deus que libertaria de uma vez por todas o povo de Deus, não do cativeiro dos filisteus, mas do cativeiro do pecado. E a fidelidade de Samuel reside justamente na confiança de redenção final e definitiva. Samuel andaria para sempre na presença diante do ungido do Senhor. E a gente vê isso, então, na história dos filhos de Eli, de Rofni e Finéias, que a corrupção generalizada daquele povo exigiu justiça da parte de Deus, mas também graça para resgatar esse povo. E foi exatamente essa situação, foi exatamente esse contexto que Jesus encontrou nos seus tempos em Jerusalém, no meio do seu povo. Abram no Evangelho de Mateus, versículo 23. Capítulo 23, gente. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui é a maldição de Deus, de Jesus contra Jerusalém, contra o povo de Deus, o povo histórico da aliança, os descendentes de Judá, que não reconheceram Cristo como o Messias. Então a situação que Jesus encontra quando ele encarna é a mesma. O sacerdócio do povo de Deus está completamente corrompido e não consegue reconhecê-lo como Messias. São os sacerdotes, são os fariseus quem crucificam a Cristo, quem constroem toda a situação para a crucificação de Cristo. E ali há a maldição. Mas também há a salvação, porque o próprio Cristo foi enviado naquele momento de maior corrupção e decadência do estado espiritual de Israel. Assim como Samuel também foi levantado. Então Samuel é um tipo de Cristo, onde tem justiça de Deus, também a graça de Deus preservando o seu povo, levantando o seu ungido para a salvação dos seus eleitos. Alguma dúvida, gente? Não? Beleza. Último ponto. Então o Senhor renova a sua aliança através da vocação de Samuel, capítulo 3 de 1 Samuel. Capítulo 3 de 1 Samuel. Agora a narrativa volta para Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então ele foi ensinado por Eli no sacerdócio, embora Eli não fosse o melhor exemplo, e aqui é interessante, Samuel com certeza via tudo aquilo, mas ele permanecia fiel no Senhor. Ele não se deixou corromper pelo exemplo de Eli. Isso é muito importante, gente. Por isso que eu dei ênfase no estado espiritual de Israel no tempo dos juízes. Samuel tinha tudo para se perder. Samuel tinha tudo para se perder, mas como ele é ungido do Senhor, ele foi levantado pelo Senhor, é como um sacerdote cujo coração e a mente fosse a de Deus, ele não se corrompeu. Aqui a gente pode fazer um paralelo tranquilamente entre Samuel e Daniel na Babilônia. Embora Daniel estivesse numa terra pagã, ele tinha tudo para se corromper ali, mas ele não se corrompeu. Samuel também tinha tudo para se corromper, ele podia ser mais um sacerdote ali no esquema de Eli, de Hofni e Finéias, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Imaginem também a pressão de Samuel, de Hofni e Finéias sobre Samuel, eles fazendo tudo errado, e um menino que nem é da família deles, visto, sei lá, um bastardo, alguém que foi largado ali no templo pela mãe, fazendo tudo certo. Pô, esse garoto aí vai arrumar confusão com a gente, vai arrumar problema para a gente. E Samuel crescia e permanecia firme no seu testemunho. E ele lá quietinho, ele lá na dele. E, gente, isso daí é outro ponto importante também, né? Porque imagina assim, o coração de Ana e Eucana, vem cá, eu sei que você prometeu, mas pô, tu vai largar Samuel ali, na casa de Eli, com Hofni e Finéias? A gente tem essa preocupação com o pai. Os meninos aí fazendo faculdade, fazendo Enem aí, mas e aí? Gente, nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Uma hora o mundo vai chegar para eles. A gente não pode ficar com medo. É lógico que é a graça de Deus quem preservou Samuel, mas a gente tem o exemplo de Ana e Eucana todo ano, eles estavam lá, adorando a Deus, servindo ao Senhor, mostrando para Samuel que aquilo era importante. Ana incentivando ele, dando a ele sempre uma estola de linho, dizendo isso é importante, lembrando a ele o compromisso diante do Senhor. A gente tem então essa instrução sendo preservada, mesmo quando os tempos eram adversos. E a gente não pode ter medo dos tempos. A gente tem que ser firme no nosso ensino, a gente tem que ser firme na nossa instrução com os nossos filhos. Vai exigir de nós mais presença, vai exigir de nós mais conhecimento, vai exigir de nós mais tempo de dedicação com os nossos filhos, porque os dias são maus.
Mas não se enganem, não é a faculdade que corrompe os seus filhos, os nossos filhos. Não é a escola que corrompe os nossos filhos, é o pecado no mundo. Se não for na escola, a pressão vai chegar. Se não for na escola, vai ser na faculdade. Se não for na faculdade, vai ser no local de trabalho. E a gente precisa viver assim. Se não for em nenhum desses locais, vão ser nas redes sociais. E a gente vai criar uma comunidade Amish aqui, igual os Amish, que é uma seita cristã americana que se fecha numa grande propriedade, várias famílias, e eles só, alguns elders, né, alguns anciãos e homens daquela sociedade têm a possibilidade e o direito de negociar o que eles produzem com as outras pessoas do lado de fora, mas todo mundo fica ali cercado do mundo. Não, gente. Cristo pediu a Deus para nós não sermos tirados do mundo, mas livrarmos do mal. Mas a gente tem que se preparar. E de novo, nós temos que nos preparar. Nós temos que estudar mais a palavra, nós temos que estudar mais os argumentos do mundo, porque a Bíblia também nos instrui que pela sabedoria nós devemos combater os sofismas desse mundo, a lógica desse mundo, os argumentos desse mundo. Não basta também nós, vamos na igreja aqui todo domingo e tal, e a gente traz os meninos aqui para a igreja e está tudo certo. E aí a gente faz a escola, faz o culto doméstico, e aí eu obrigo meu filho a orar e ler a Bíblia e está tudo certo. Não, gente. Não. E eu acho ótimo terem os adolescentes aqui, as crianças, porque toda a família tem que ouvir. Os pais estão sendo cobrados e os adolescentes têm que cobrar dos pais também. Uns têm que preparar os outros, gente. Assim como eu incentivo os adolescentes a falarem comigo, gente, o que vocês estão ouvindo no colégio? Quais são os desafios? O que aqueles que não acreditam, aqueles que não são da nossa fé, têm trazido para vocês? Quais são as dificuldades que vocês têm de falar do Evangelho ou de defender a sua fé? E estudar junto. Qual foi a última vez que você teve uma conversa apologética com o seu filho? O que eu quero dizer apologética? De discussão lógica mesmo. Por que a gente acredita em Deus e não acredita em Maomé? Percebe, gente? É muito mais do que, meu filho, orou. Meu filho, leu a Bíblia. Isso é importante, mas é muito mais do que isso. Qual foi a última vez que você perguntou para o seu filho, vem cá, você tem alguma dúvida em relação à Bíblia? Tem alguma coisa que você acha difícil de entender? Ou que você fala assim, pai, não consigo aceitar isso? Nessa parte, para mim, está difícil ser cristão? Esse é o nível de conversa, de dedicação, de interesse, de dedicação que devemos ter aos nossos filhos. É assim que a gente instrui filhos na palavra. É assim que a gente instrui filhos na palavra. Não é batendo ponto na igreja. Embora isso seja extremamente importante. Extremamente importante. A família da fé, a comunhão dos santos é o que vai nos sustentar dentro da nossa casa. Não tenham dúvida disso, não desprezem isso, mas é muito mais. Quanto piores forem os dias, mais vai exigir energia de nós, mais vai exigir dedicação de nós para instruirmos os nossos filhos. Sempre foi assim. E vai continuar sendo assim até que Cristo venha. Exige de nós sacrifício, dedicação. Mas o Senhor é conosco. A graça é abundante dentro da família da fé. A graça é abundante dentro da família da aliança. Não menosprezem, não desprezem a bênção do Senhor sobre a família da aliança. Então, Samuel crescia, apesar de todas as coisas. Samuel crescia, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Isso aqui é muito importante, gente. Como que Deus falava com o povo naquela época? Através dos profetas, através das visões, através de manifestação sobrenatural do Senhor e extraordinária, ok? Porém, olha o que Samuel coloca, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. O que Samuel estava falando?
aquele estado, aquele momento histórico de corrupção e de degradação espiritual era tal que até Deus havia se calado. Raramente Deus falava com alguém. E isso daí mostra o nível que o povo de Deus se encontrava. Era raro. Deus falou uma vez aqui com um juiz, outra vez ali com outro juiz, e passava-se 20, 40 anos de silêncio do Senhor, e toda vez que o Senhor se cala, também é demonstração de castigo de Deus, de maldição do Senhor. O Senhor se calar para o seu povo é maldição de Deus, é castigo do Senhor na história. Então, aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, que o povo... Exatamente. Perfeito, Saldão. Exatamente isso. Essa mudança para Samuel mostra esse novo momento e esse novo representante diferenciado. A gente tem a palavra do Senhor que era muito rara, e aqui o texto está nos ensinando duas coisas. Primeiro, que sim, Deus tinha se calado com o povo. Ele tinha restringido a sua palavra por conta até da rebeldia do povo. Mas, isso que o presbítero Adão falou, também destaca a importância de Samuel como um novo profeta de Deus. Porque Samuel não era só sacerdote, mas ele também era profeta. Então, aquele Deus que havia se calado por muito tempo, agora ele falaria muito e muitas vezes através de Samuel, e ele continuaria falando depois por Davi. Davi escreve todo o livro de Salmos, todo não, muitos Salmos não foi Davi que escreveu, mas ele escreve grande parte do livro de Salmos, isso é boca do Senhor, foi por revelação. Davi também exercia ministério profético nesse sentido, quando ele vai registrar os salmos, quando ele vai falar da boca pelo Senhor. Então você vê que a partir de Samuel muda, e Deus vai falando com frequência, e ele continua falando com frequência ao povo, até que chega o tempo dos reis, o povo dividido, e aí se cala novamente, e como a gente está vendo até nos sermões de domingo, o reino do norte fica décadas sem um profeta, até que chega Elias. De novo, é um reflexo, né? É a mesma situação ali do tempo de Elias, um povo rebelde ao Senhor, um povo cada vez mais indecadente, no caso o reino do norte, até que chega um profeta. Deus tinha se calado até então. Da mesma forma, aqui a gente tem Samuel, então, recebendo a palavra do Senhor. Oi? Tinha. Mas o povo não o quê? Ah, sim. A vida, isso aí. Exatamente. Isso é importante. A vida religiosa do povo continuava. É isso que o Franklin está colocando aqui. Deus se calou porque a situação do povo era de extrema rebeldia. Mas os rituais continuavam. O culto ao Senhor continuava. Mas assim, culto ao Senhor, sem o coração daquele que adora a Deus, né? Como depois Jesus vai falar, em espírito e em verdade, e o próprio Deus se calando, não respondendo a esse povo, a gente tem só ritual. A gente só tem ritual. Então, e o que a gente tem no nosso culto, e a gente deve buscar no nosso culto hoje, é exatamente essas duas coisas. O nosso coração dedicado ao Senhor no culto solene, e o Senhor falando a nós no seu culto. E Deus fala no culto por duas formas, no culto mesmo de domingo. Primeiro, pela palavra de Deus. Por isso que a gente sempre abre o culto com um versículo, porque quem abre o culto é o Senhor. O Senhor fala primeiro no culto dele. O culto é dele. Por isso que a gente sempre lê a palavra primeiro. Porque é ele que tem que falar primeiro. Depois a gente fala. Então ele fala pela palavra dele, lida, e pela palavra dele, pregada. Então, essa dinâmica aí é verdadeira. O culto ao Senhor é recíproco. Deus fala e o povo responde.
O povo fala e Deus responde. Mas não tinha isso aqui, perfeito, boa colocação. A gente só tinha a casca, a gente só tinha os elementos de adoração, mas não tinha a verdadeira adoração. Então, Deus começa a falar então para Samuel. E aqui a situação é a seguinte: Samuel estava dormindo e então ele ouve alguém chamando ele, ele vai até ali a cama de Eli e falou: Eli, você me chamou? Não, não chamei. Aí ele volta. Aí Deus chama Samuel de novo. Eli, você me chamou? Não, não chamei. E volta. Ele faz 3 vezes. Aí então, Eli parece que está entendendo o que está acontecendo. Vamos para o versículo 7 então. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Em que sentido que ele não conhecia? Deus não tinha se manifestado a Samuel. Então ele ainda não tinha esse discernimento que era a voz do Senhor. Tá? E aqui a voz do Senhor era uma voz audível, de um homem mesmo. Tanto é que ele confunde, acha que é Eli que tá chamando ele. Não chega um anjo, não chega tipo fumaça, gelo seco, abre o céu. Não. Ele simplesmente está ouvindo uma voz, como alguém chamando ele. Tá? Por isso que ele confunde com Eli. Era uma voz de um homem chamando Samuel. Algo bem simples, nada sobrenatural, nada muito misterioso aqui, tá, gente? Então, versículo 7 do capítulo 3. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. Ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Como que ele entendeu? Não sei. Tá? Deus não se revelou a Eli aqui, talvez pela experiência de sacerdote dele, ele tem visto, não tem mais ninguém aqui no templo, só tem eu e o menino, eu estou dormindo, então deve ser o Senhor. Tá? Então foi uma suposição de Eli, algo assim, tá? Também nada, Eli não recebeu uma palavra, nem nada, não, ele só entendeu. Você vê, ele supôs, esse entendeu aqui é o mesmo entendeu quando Saul vai lá na média de Endor, e aí sobe um espírito do chão, e aí entendendo Saul que era Samuel, o texto não fala que é Samuel, entendeu Saul que era Samuel, então foi uma conclusão que ele tirou. Tá? Aqui no caso Eli acertou, Samuel não. Versículo 9, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar, Saul errou, Samuel não. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E esse respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Olha de novo a confirmação de que Eli foi complacente com o pecado dos filhos. Versículo 14, porquanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Ou seja, eu não vou agir com Eli com misericórdia. Agora eu vou agir somente com justiça. E ele fala isso para Samuel. Então Samuel fica numa posição super desconfortável, né? Porque o sujeito que está ali ensinando ele, que é o líder dele ali, que está conduzindo ele é pupilo de Eli, aí Deus se revela depois de muito tempo e ainda... a maldição, o cara fala, aí para Samuel falou, pô, e agora, o que eu faço? Então, Eli chama Samuel, e aí então no versículo 17, então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que falou. E aí então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Então aqui Eli já tinha aceitado a maldição. Tudo bem, é o Senhor mesmo, confirmou. Provavelmente, pela dinâmica do texto, a maldição contra a casa de Eli ainda não tinha sido pública.
Então, provavelmente só tinha chegado mesmo a Eli, só Eli sabia e aquele profeta que revelou a ele. Então, quando Samuel ouve aquilo e conta para Eli, ele falou, é isso mesmo, confirmou. Isso daí eu já sei, já estou sabendo. Fica tranquilo, Samuel. É assim que as coisas são mesmo, isso daí realmente é a palavra do Senhor. Confirmou aquilo que eu já tinha ouvido. Então, a gente vê, por que Deus revela a Samuel? A primeira vez que Deus fala com Samuel é sobre a maldição de Eli. Ele está justamente mostrando para Samuel essa mudança. Olha, vai acontecer de subir um novo representante. De subir um novo representante, eu vou agir com justiça, eu vou extirpar o mal do meio do meu povo. E você vai fazer parte disso, Samuel. Então, ele está alinhando o seu representante com o seu plano de redenção. Ele está chamando Samuel para o trabalho. E está ensinando também para Samuel, aquele que vai herdar o sacerdócio de Eli, olha o que eu faço com os meus representantes, com os meus sacerdotes, que não andam no meu caminho. Então isso é muito importante também, para ensinar para Samuel. É didático para Samuel. Eu vou exigir justiça em dobro daqueles que não me representam, a quem eu levantei para serem meus representantes, a quem eu chamei para liderar o meu povo. Então, a gente vê que Samuel foi abençoado pelo Senhor, versículo 19, então, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha a diferença. Enquanto todo o povo falava da conduta terrível dos filhos de Eli, ao mesmo tempo todo o povo falava como Samuel andava diante do Senhor e como Samuel era profeta do Senhor. 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Esse continuou o Senhor é uma forma do texto hebraico nos dizer, agora Deus estava aparecendo constantemente a Samuel. Então aquilo que era raro agora já não é mais raro. E aí provavelmente foi isso que fez com que o povo reconhecesse que Samuel era profeta do Senhor. Então a gente vai ver isso nas próximas lições, que Samuel também assume para si o papel de juiz do povo, que era o papel de Eli. Samuel vai ser o último dos juízes, propriamente dito, porque o próximo governante vai ser Saul como rei. Por que isso é importante, gente? Porque Samuel é uma das poucas pessoas em toda a história que reúne em si os 3 ofícios do Senhor Jesus. A gente diz que Jesus tem 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. Como rei, ele governa tudo e todos. Como profeta, ele é a própria palavra encarnada e ele fala da salvação, mas na propriedade daquele que salva. Mas ele fala da parte de Deus. Cristo é profeta, é o verdadeiro, é o grande profeta. E ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, porque ele é quem leva o sacrifício pelos nossos pecados na presença de Deus. No caso, o sacrifício é ele próprio. Mas aí a gente vê então esses 3 ofícios alcançando a sua plenitude no Senhor Jesus. Mas existem algumas pessoas na história que concentraram esses 3 ofícios, e Samuel é uma delas. Então Samuel era juiz, na figura do rei, ele era profeta também, e ele era sacerdote. É um tipo de Cristo, é uma forma de mostrar para o povo de Deus que viria um dia um ungido perfeito, aquele que reuniria em si esses 3 ofícios e libertaria o povo de uma vez por todas. Então assim, o povo também deveria reconhecer o Messias, aquele que reúne em si os 3 ofícios. E por vezes a gente vê nos evangelhos o povo procurando esses ofícios em Cristo. Jesus pergunta, o que as pessoas falam? Dizem que você é Elias, ou que é o profeta. Como assim
o profeta? Por causa das profecias do Antigo Testamento, era esperado o grande profeta, aquele que viria da parte de Elias, depois de Elias, como se fosse até a encarnação de Elias, seria o profeta. Em outro momento, depois ali da multiplicação dos pães e peixes, o povo quer tomar Jesus para fazê-lo rei sobre eles. Então, por aí, a gente vê que as pessoas, os judeus do primeiro século, estavam realmente procurando o Messias através desses ofícios, porque a gente tem justamente esses tipos, essas pessoas na história que concentraram um dos ofícios ou mais de uns ofícios representando o Deus da aliança. Dúvida, gente? Não? Vai lá, Franklin. Hã? Uhum. Mas quando a gente vê na narração bíblica, ela só teve 7 filhos. 1 Samuel 2, né? Aqui, versículo 5. É o Cântico de Ana. Então, o que acontece aqui no Cântico de Ana, gente? Foi até o texto que a gente abriu a nossa liturgia. Primeiro, como um cântico inspirado pelo Senhor, ele vai falar sobre verdades mais gerais. Não necessariamente ela está falando sobre o que aconteceu na vida dela como uma narrativa. Tá? É diferente do cântico de Débora. Porque lembra na aula de Débora e Baraque que o cântico de Débora era a história de Débora e Baraque, só que por uma visão teológica. Era a mesma história e o que Deus estava fazendo através dos eventos ordinários. Aqui em Ana não. Aqui em Ana é simplesmente uma mulher inspirada pelo Senhor numa forma de louvor e de gratidão. E aí é que ela coloca no versículo 5, foi a pergunta do Franklin, ela fala que a Estéreo teve 7 filhos, mas na verdade quando a gente conta, não foram 7. Então coloca aqui, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a Estéreo tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Aqui ela não está falando dela mesma. Até porque a gente não tem nenhum indício que Penina parou de ter filhos quando ela começou a ter filhos. Tá? Então, o número 7 na Bíblia, ele significa completude, plenitude. Então, ela está dizendo, ela teve muitos filhos. Ela teve todos os filhos, digamos assim. Tudo quanto ela poderia ter do Senhor. Do Senhor a abençoou de forma plena, de forma completa. É nesse sentido aqui, então. Não necessariamente são a contagem de filhos dela. Beleza? É isso, pessoal. Vamos orar, então, para encerrar nosso momento de escola dominical. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pelo registro histórico, Senhor, da vida de Samuel, do início da sua vida, do seu nascimento e também do seu crescimento, que nos mostra, Senhor, o quanto precisamos, Pai, nos dedicar ao Senhor, sermos fiéis como família da aliança, dentro de nossos lares, na instrução dos nossos filhos, no exercício também dos nossos dons, da nossa função na Tua casa, Senhor, o quanto devemos ser fiéis ao Senhor, íntegros em tudo aquilo que fizermos, Senhor, guardarmos bom testemunho. E também, Senhor, te louvamos, porque o Senhor enviou o Teu Filho, aquele que é o Teu ungido, aquele que é o Teu servo perfeito, como Isaías já havia profetizado, aquele que concentra em si o reino, o sacerdócio, a profecia, aquele que governa o cosmos, aquele que é a tradução da Tua palavra e revela a nós a Tua palavra de salvação, e é aquele que está junto a Ti, Senhor, como o sacerdote fazia em outros tempos, mas intercedendo por nós, ofereceu de uma vez por todas o seu próprio corpo, Senhor, para nos salvar da morte do pecado, e é confiados nos méritos de Cristo, Senhor, que nós, o Teu povo,
nos achegamos na tua presença, adoramos o teu nome, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça, nos dê o privilégio de sermos como Samuel, de crescermos cada vez mais em conhecimento, integridade, temor ao Senhor, que o nosso testemunho seja conhecido dos homens, das pessoas ao nosso redor, não pelo nosso mérito, mas pela tua graça, porque foi a tua graça e a tua misericórdia que permitiram que Samuel crescesse dessa forma. E também pedimos, Senhor, pelos nossos filhos, filhos da aliança, herdeiros das promessas e das bênçãos do Senhor, que o Senhor, da mesma forma como o Senhor fez com Samuel, o Senhor faça com os nossos filhos, que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles aprendam a ouvir a tua voz, Senhor, que eles conheçam o Senhor como Deus deles, o Deus pessoal da salvação deles, ainda que estejam em ambientes contrários ao Senhor, ainda, Senhor, que haja corrupção ao redor deles, ainda que estejamos em dias maus, de uma cultura completamente perniciosa, completamente corrompida, completamente corrupta, que ainda assim, Senhor, apesar disso tudo, o Senhor preserve os nossos filhos, filhos da aliança, no temor do Senhor, na firmeza da tua palavra, na convicção, na esperança de Cristo Jesus. Nos dá um dia tranquilo, nos dá um dia de descanso, dia do Senhor que o Senhor separou para nós. Obrigado, Senhor, pelas nossas mesas que são fartas, são cheias pelo Senhor. Tudo que temos vem do Senhor, Pai. Não permita que o espírito de Eli se apodere de nós a ponto de queremos nos engordar, queremos ser ambiciosos, gananciosos com aquilo que o Senhor nos dá. Pelo contrário, dá-nos coração sempre grato diante de tudo que o Senhor nos provê, porque tudo é teu, Senhor, e tudo é para a tua glória, Pai. E traga-nos em segurança para a tua casa mais tarde, onde prestaremos culto ao Senhor como família da fé. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Bom domingo, bom almoço e até mais tarde, se Deus quiser.